Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um react ao programa Jogo Aberto, com todas as informações do impeachment do Augusto Melo no Corinthians, que foi suspenso mais uma vez e o futuro dele continua indefinido. E nós vamos saber agora todas as informações, inclusive por que mais uma suspensão, o que aconteceu nesta segunda-feira de votação que deveria ter ocorrido. Essa e muito mais informações agora. Então já se inscreve no canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo. Seguinte, lá no canal Jogo Aberto do YouTube, a gente começa a mostrar as confusões que aconteceram na reunião ontem entre o presidente Augusto Melo do Corinthians e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Gente, ninguém tava fácil não, hein? Vamos ver tudo isso lá no YouTube. Vem pra cá. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno, a reunião continua em aberto, o conselho deliberou de forma unânime que a gente suspendesse a reunião, mas mantivesse ela aberta, nos termos do artigo 85 do estatuto, para que ela pudesse dar continuidade. Hoje já estava avançado da hora, as pessoas já estavam com muita insegurança, nós tínhamos manifestações ali fora que já estavam criando um certo clima interno dentro do plenário e o Conselho deliberou manter a reunião aberta até o fim dela, mas suspensa até a gente retomar os trabalhos. O que a gente precisa entender, eu acho que a torcida precisa entender, é importante, que o tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o Conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. A gente está cumprindo o estatuto, as pessoas precisam talvez conhecer o estatuto e saber que o conselheiro, ele é obrigado a fazer isso. A forma como Romeu Tuma conduziu a sessão gerou protestos de membros da situação. Algumas polêmicas também foram surgindo durante a votação, que foi secreta, ou seja, os conselheiros não divulgaram seus votos. Levantaram a suspeita de que a polícia deixaria o Parque São Jorge antes do término da reunião e também que estavam faltando cédulas de votação. Enfim, aquela confusão. Contudo, o primeiro ato foi definido, com 126 votos a favor do prosseguimento do processo de impeachment. 114 foram contra. Disputa apertada. 2 pessoas que estavam presentes acabaram não votando. Com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. A ideia era realizar a votação principal naquela noite mesmo. Mas com tanta demora,
conselheiros foram deixando o local, principalmente os mais velhos, vitalícios. Portanto, ficou definida a suspensão temporária do pleito, que terminaria só na madrugada. E após o encerramento deste primeiro tempo da votação de impeachment do presidente Augusto Melo, a confusão tomou conta do Parque São Jorge. Alguns torcedores e pessoas não autorizadas entraram. Existem relatos de agressões a conselheiros, outros foram hostilizados. Quem tá por trás aí pra vocês fazerem isso aí que vocês fizeram com o Corinthians? Fala aí pra nós aí, na moral. Mas e agora? Como fica? A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta. O artigo 85 do Estatuto prevê isso, foi isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava em chegar é como se estivesse chegando atrasado. Então, ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. O próximo passo é a discussão do parecer da Comissão de Ética e depois disso, defesa e aí votação. Já tem um dia previsto? Não tem. São os Provavelmente semana que vem. 42 que estiveram aqui hoje que vão votar. Quem esteve aqui é que vota. Quem esteve aqui, não adianta vir amanhã, quem não estava aqui não tem, só quem estava. Ficou acordado que o próximo e provável decisivo encontro será marcado a partir da semana que vem. O Corinthians tem pressa, precisa logo acabar com esta história. Mesmo com a investigação policial sobre as supostas irregularidades com o último patrocinador e suas consequências ainda estarem acontecendo. A gente precisa entender, eu acho que a torcida precisa entender, é importante, que o tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, o que o conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. A gente está cumprindo o estatuto, as pessoas precisam talvez conhecer o estatuto e saber que o conselheiro, ele é obrigado a fazer isso. Até porque nós temos uma nova lei geral do esporte, que poucos conhecem, que entrou em vigor ano passado, que ela responsabiliza o órgão fiscal ou fiscalizador ou aquele que tem a responsabilidade de fiscalizar e sabe de alguma irresponsabilidade e não age. E é importante lembrar que Augusto Melo ainda é presidente. Caso seja afastado após a votação, que ainda será marcada, uma assembleia com os sócios definirá seu futuro. Enquanto esta indefinição persiste, o clube, que em campo continua evoluindo, vai vivendo uma das crises políticas mais importantes de sua história. Olha, um pouco mais de um ano que o Augusto assumiu. E aí o lado de lá, a oposição, já se manifestando, já querendo transformar as coisas politicamente no Corinthians. Porque durante mais de 15 anos, tudo estava legal, né? Um grupo só que comandava, trocava o presidente, mesmo grupo. Agora as coisas mudaram. Independentemente disso, a Polícia Civil segue ainda analisando todo o contrato com a Vai de Bet. Isso está na polícia, isso tem formato de inquérito. Independentemente disso, o Conselho resolveu se manifestar. Em dezembro só não aconteceu porque o Augusto teve a liminar. Só que ontem o que eles votaram foi a admissibilidade da ação de impeachment. E ela foi votada favorável para que continue contra o Augusto. O Augusto agora, numa próxima reunião do Conselho, vai saber se essa votação vai acontecer ou não e se ela vai deixá-lo no cargo ou destituí-lo momentaneamente. Depois, isso vai para os sócios e aí teremos uma resolução. No momento em que for votado e caso o Conselho defina que o Augusto tem que ser afastado, ele já sai, o vice já assume e aí temos essa primeira situação. Agora, Chico, é muito complicado porque no lado de fora, torcida organizada, torcedores contra isso, o Augusto não concordou com o primeiro critério de votação, que era levantar a mão para ver quem queria dar prosseguimento ou não a essa ação. E aí começou a briga entre o presidente Romeu Tuma, do Conselho Deliberativo, e o Augusto Melo. E isso publicamente, todo mundo gravando, uma confusão danada. Uma crise desnecessária, né? Porque o clube vai sangrando num momento desnecessário. Por quê? Porque, como a Renata acabou de dizer, o inquérito segue. As denúncias existem, a investigação está acontecendo, mas enquanto não há conclusão, na minha opinião, não precisa disso. No momento em que amanhã o Corinthians decide uma semifinal de Copinha,
inclusive no mesmo dia que era para ser um dia de festa, né? Na Neoquímica Arena, na Arena do Corinthians, tem 2 jogos do Corinthians, da base, e também do profissional no Paulista, onde tá muito bem, já tem 2 vitórias. No domingo tem clássico, mas aí não, tem que estar preocupado com esse tipo de coisa. O cenário não é positivo para o Augusto, viu, Renata? Porque a admissibilidade, como você falou, que foi votada ontem, ela foi, em maioria, votada para que tenha a votação do impeachment. Se a maioria decidiu para que tenha a votação, eu faço a lógica aqui, o cálculo lógico de que os conselheiros que não quisessem ou não votariam para o impeachment, eles já teriam acabado com isso ontem. Não vai ter a votação. A admissibilidade também foi votada em 2018 para o Roberto de Andrade. E ali os conselheiros decidiram por não. Então já morreu na casca. O Roberto de Andrade nem foi ao processo de impeachment por conta disso. Foi isso que aconteceu ontem. Uma votação para ter a votação do impeachment. E os conselheiros, em maioria, decidiram por sim. Só que aí, no adiantado da hora, a Polícia Militar já não dava mais tanta segurança, né? A partir da meia-noite, porque isso se estendeu, gente, por mais de 5 horas e meia. O clima muito tenso, com provocações, ameaças ali, decidiram por encerrar. Quando isso vai acontecer, não sei. Enquanto isso, o clube segue sangrando. O presidente está presidente, mas de que maneira? E com todo esse cenário aí, eu não sei o que vai acontecer. E vamos ver até quando o futebol vai ficar blindado disso. Exato. Não é que talvez seja o ponto mais importante. É isso, galera. E a pergunta mais importante foi o que a Renata acabou fazendo aí no final, né? Até quando o futebol dentro de campo vai continuar blindado de toda essa situação nos bastidores. Porque eu imagino o caso aí do Memphis Depay, qual o Augusto Melo que trouxe, né? Claro que o Augusto Melo sendo afastado, o Augusto Melo saindo, a diretoria precisa aí pensar nas maneiras, né, que vão continuar, mas imagina a força que o Corinthians perderia, né, porque quem trouxe muitos na área financeira, né, os investidores, foi o Augusto Melo. Claro que não é porque o Augusto Melo está saindo que os investidores vão sair, mas perde muita força, porque mudando a presidência, muda-se também a mentalidade dentro dos bastidores, né? A gerência ali do Corinthians, a diretoria, a presidência vai mudar completamente o seu ritmo, porque vai vir um outro presidente com outro pensamento, né? Um outro intuito para o time. E será que o time vai continuar desse jeito? Será que o Augusto Melo saindo não tem o risco também disso afetar dentro de campo? E como é que fica a torcida? Como é que ficam os torcedores nessa situação? E esperamos, né, de todo o coração, como torcedor, que isso se resolva da melhor maneira. Ainda que aconteça o impeachment do Augusto Melo, que o Corinthians ele consiga, né, continuar levando sim o time à frente, né, não venha sujar mais o nome do Corinthians, com todas as polêmicas que vem acontecendo, como a Renata, né, ela trouxe, também o Chico acabou falando aí, né, uma coisa desnecessária que poderia se aguardar as investigações da polícia, após a polícia vir aí trazer a público que realmente o culpado foi Augusto Melo, então ocorre o afastamento, aguarda-se a finalização das investigações, mas essa é a minha opinião e eu concordo muito com a Renata, com o Chico Garcia, que quem sofre nessa situação toda acaba sendo a torcida e é claro, tem o risco aí disso cair para cima dos jogadores em campo. Eu gostaria de saber a sua opinião, respeitando todas as opiniões, se você é da opinião de que o Augusto Melo está errado, de que ele tem que sair, de que a culpa foi dele, toda essa situação que o Corinthians está enfrentando, a crise, é culpa dele, deixe nos comentários a sua opinião, vai ser muito respeitada e bem-vinda aqui no canal. Pois essa é a minha opinião, concordo com a Renata, concordo com o Chico e também com a opinião do Ronaldo Giovanelli, que já veio trazendo, né, a opinião dele em vários outros programas aí do Jogo Aberto. Nós estamos acompanhando isso há muito tempo já, há um ano que nós vemos aí, após a chegada do Augusto Melo, nós já vemos aí alguns ânimos um pouco afetados dentro dos bastidores, né? E agora toda essa situação. Deixe nos comentários a sua opinião, se é de força pro Augusto Melo, né? Se é de apoio, deixe aqui embaixo o seu apoio ao Augusto Melo. E se é contra o Augusto Melo, se você gostaria de ver sim esse impeachment acontecendo, o afastamento do Augusto Melo,
deixe que a sua opinião, e é claro, para você, como será o futuro, né, da diretoria do Corinthians, quem você gostaria de ver ali no lugar do Augusto Melo. Deixe nos comentários a sua opinião, será muito respeitado e muito bem-vindo aqui no canal. E você já sabe, quer receber um salve aqui no final de todo o vídeo? É só deixar o seu nome e a cidade de onde você fala em qualquer vídeo aqui do canal. E nós traremos aqui o seu nome te dando um salve como torcedor. Deixe também a sua mensagem de apoio ao Timão. E é isso, galera. Quero agradecer demais a você que chegou até aqui. Te pedir, deixe o seu like, isso me apoia, isso me mostra que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui no canal. Se inscreva também no canal, vamos fazer o canal crescer, e clique no sininho. Isso mesmo, ative as notificações e receba toda a temporada 2025 do Timão, sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!